Som e som. Boa noite a todos. A paz do Senhor seja com vocês, amém? Abra por gentileza a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 25. Mateus 6, 25. Amém? Todos acharam? Quando eu era muito jovem, eu passei por algumas dificuldades. Eu tinha uns 15 anos. E passei por algumas situações bastante sofridas, que me causaram bastante feridas. Me machucaram muito. E eu achei na livraria, eu já trabalhava lá, um livro de um médico chamado Norman Peale. Norman Peale. Ele tinha escrito vários livros. Um dos livros dele chamava-se O Poder do Pensamento Positivo. Outro livro dele era Mensagens para a Vida Diária. Era um livro de capa verde. E eu comprei aquele livro, Mensagens para a Vida Diária, Norman Peale. E depois, lendo aquele livro e lendo os outros livros dele, eu devo ter na minha biblioteca ainda, eu me lembro que eu usei tanto que ele caiu a capa do livro, de tanto que usei aquele livro. Eu posso dizer que aquele livro foi significativo em minha vida, de uma forma tremenda. Porque esse Norman Peale era um pastor, disfarçado. Na verdade, ele era médico e também era um pastor. Só que em momento algum, o livro, nem na introdução, nada dizia isso. Então, milhões de pessoas no mundo inteiro leram muitos livros desse homem, que era um psiquiatra e ajudava muito as pessoas. Mas ele usava 100% da palavra de Deus dentro dos seus livros, todos eles. Até o livro que falava do pensamento positivo, era um livro que falava sobre fé, com textos bíblicos. E esse texto que eu vou ler, era um dos textos que ele trabalhava muito naquele livro. E foi um texto que marcou a minha vida. Porque eu posso dizer que ele me ajudou a dar a volta naquelas dificuldades, a vencer aquela luta, a sair daquele momento de aflição, a resistir à pressão que era para a gente procurar um escape, não escape. Procurar um escape na bebida, ou naquilo que a maioria dos jovens procura, né, mulherada e aquela coisa toda. Então, esse livro foi significativo, e esse texto, de todos os textos do livro todo, é um livro 100% bíblico, mas esse texto marcou a minha vida. Eu queria ler ele tranquilo com você. Quero ver se nem comento, mas eu queria que você prestasse atenção na leitura desse texto. Você que talvez esteja passando por alguma coisa que está ruim, está desconfortável, alguma coisa que não está boa, algum sonho que parece que não se cumpre,
né? Alguma situação que você espera há tanto tempo e no fim aquilo não vem, dá a impressão que nunca mais vai vir. Esse é um texto que vai falar muito com você. Ele diz assim, Jesus falando: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Antes de Jesus, no versículo 25, dizer por isso, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ter dois deuses em sua vida. Ninguém pode colocar a sua confiança em Deus e nas riquezas. Quando você tem o Deus verdadeiro como seu Deus, o Deus que alimenta as aves, o Deus que veste o lírio do campo, o Deus que te ama de forma tão intensa, que entregou o seu único filho por você. Quando a sua confiança está nesse Deus, você já não se preocupa mais com o que vai acontecer amanhã. Porque você sabe que basta a você tomar o cuidado
de buscar, antes de qualquer coisa, que Deus reine sobre sua vida. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e o demais, todas as outras coisas, seja comida, seja bebida, seja companhia, seja marido, seja uma mulher, seja saúde, seja um carro, seja uma casa, seja escola para os filhos, seja roupa para vestir, todas as outras coisas virão em acréscimo na vida daqueles que, em primeiro lugar, buscam o reino de Deus. Eu sei que a promessa de Deus é todas estas coisas: comida, roupa. É o que diz o texto. Não quero ir acrescentando aqui carro, casa na praia, viagem para a lua e o que você quiser pôr. Não. O Senhor promete a você, é uma promessa, que se você andar no reino dEle, todas as tuas necessidades serão supridas. É uma promessa. Mas também posso dizer e testemunhar que quando você busca o reino de Deus antes de buscar o carro, a casa, a escola, o conforto, o computador, ou seja lá o que for, Deus também acrescenta na sua vida essas coisas quando elas não atrapalham o teu relacionamento com Ele. Amém? Se coloque em pé. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus dessa igreja, Tu és o Deus do nosso ministério, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus verdadeiro. Já fui moço, ó Deus, diz a Tua palavra, e hoje já sou velho, e jamais eu vi um justo mendigar o pão, porque o Senhor é aquele que nos provê de todas as coisas. O Senhor é aquele que está atendendo de nós o tempo todo, todos os instantes. Como nós queremos Te louvar e bendizer essa noite. Como nós queremos adorar o Senhor. Como nós queremos falar bem de Ti. Como nós queremos esquecer as coisas que não nos parecem boas, para Te louvar por tantas outras, infinitas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Sim, Pai, nós queremos essa noite lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque estamos certos de que o Senhor tem cuidado de nós. Estamos certos. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a honra, a glória que lhe é devida, no nome de Jesus. Aos teus pés.
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao filho. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Não há lugar melhor para estarmos aqui na tua casa, Senhor. Perto queremos estar cada vez mais de ti, Senhor. E a igreja pode cantar o refrão comigo. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé.
perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para sempre. Jesus a morte venceu. Mais forte. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos a teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, caríssimo. Quero dar alguns avisos. Dia 31, terça-feira,
nós vamos estar fazendo o nosso culto de ação de graças às 22 horas, 10 da noite. Vamos fazer um culto de adoração e de louvor, com a intenção de entrar o ano que se inicia, o ano novo, adorando Deus. Como nós temos feito, se não me engano, desde 2006. Tem sido uma experiência muito gostosa, né, de a gente dedicar o primeiro momento, as primeiras palavras, né, para o ano que se inicia, nós dedicarmos a Deus, nos dedicarmos a Ele, terminarmos o ano agradecendo tudo aquilo que Ele fez por nós e começarmos um ano confiantes, adorando e louvando o nosso Deus. Esse é o propósito que nós temos com esse culto. Amém? Toda a igreja está convidada a participar. Depois do culto, nós vamos ter uma ceia, que fazemos também, né? Eu costumo dizer que essa ceia foi inventada para abençoar o solteirão. Tinha um grupo de pessoas na época que eram tudo solteirão na igreja e não tinham, estavam tudo tristes no ano novo porque não tinham companhia. Aí, vamos inventar então uma ceia para reunir esse povo, né? E acabou sendo um momento muito gostoso. Tem sido um tempo muito bom, um tempo de comunhão precioso, né? A ceia do ano novo. Então, antes nós pedíamos para a pessoa trazer alguma coisa, né? Traz lá a farofa que vai comer, e a gente juntava as coisas. No primeiro ano nós fizemos um jantar, foi muito trabalhoso, né? E realmente foi bom o jantar, mas as pessoas disseram que vinham e no fim não vieram, e deu prejuízo, foi um problema. No segundo ano eu disse, vamos fazer um negócio da farofa que dá menos trabalho. E fizemos em 2 anos assim, mas também não deu muito certo. Então, ano retrasado já, nós começamos a cobrar um pouquinho e fazer uma ceia, né? Fazemos a ceia aqui na igreja. Então, se você quiser, pode trazer seu parente, seu amigo, pode trazer a pessoa que você quiser para participar da ceia. Só eu peço que você comunique à secretaria da igreja, telefone amanhã, bem no comecinho da manhã, aí até umas 10, 11 horas da manhã, para que a gente não seja surpreendido com um número de pessoas no qual a gente não se preparou, tá? Então, você avisa. Eu já tenho um número no coração, foi que nem no dia do Natal, né? Acabou, ninguém me passou o número de pessoas, mas eu tinha um número no coração, a gente fez e deu certo. E eu tenho um número para essa ceia também, eu sei que vai dar certo. Amém? Mas é bom que você esteja se comunicando conosco. Nós vamos cobrar R$20. E daí não precisa nem trazer refrigerante, tá? A gente compra refrigerante, aí compra em quantidade e de repente está mais em conta. Se você não tiver o recurso, amado, não fique, e você quer vir passar a ceia conosco, por favor, né? Às vezes tem a família grande, 4, 5 pessoas, né? Você aí veja o que você pode contribuir, e a gente faz um valor só porque a lógica é a ceia, nós temos que fazer ela para todos os filhos da casa, só aí já dá 70 pessoas. São 70 pessoas. Então esse custo nós já temos, né? Então é lógico que as outras pessoas que estão trabalhando e tudo mais, a gente cobra um pouquinho, né? Às vezes não é tão pouquinho assim, mas a gente cobra para ajudar no rateio da coisa, aí no final sempre passa a regra e acaba dando certo, tá bom? Então, se comunica, eu não tenho condições, não tem problema, não deixe de vir fazer comunhão, se você tem vontade, venha e não deixe de fazer, não fique constrangido por isso, por favor, né? Senão quem fica constrangido sou eu. Eu ficaria muito triste de saber que um irmão aqui que congrega conosco, que comunga conosco, que nos ajuda, que nos apoia, de repente gostaria de vir na ceia e não pôde vir porque não tem lá o dinheiro do valor. Isso ia me deixar muito triste. Então eu queria que você viesse, mesmo assim, só comunica que vem, tá bom? Amém? Todos entenderam? Que bom. Depois disso também eu já vou avisando a respeito do nosso seminário. Seminário de Teologia
da Escola de Ministros Espírito e Verdade. Quero falar um pouquinho sobre o nosso seminário. Eu quero que você ajude a divulgação dele. Nós temos 42 disciplinas, são 42 disciplinas no seminário, preparadas com muito cuidado. Nós não temos um seminário, aqueles que fizeram sabem disso, simplesmente teológico, aquela teologia racional, tirando de lado a parte espiritual, não. Nosso seminário, ele dá ênfase aos dons do Espírito Santo, assim como dá ênfase ao serviço, principalmente na área da ação social. Nós procuramos dar uma tônica nesse aspecto, para preparar a igreja para aquilo que a igreja nunca deveria ter deixado de fazer. Eu louvo a Deus em Ponta Grossa porque finalmente a igreja acordou. A igreja começou a acordar para a sua tarefa de amparar o órfão, a viúva e o necessitado. A igreja acordou para a sua tarefa, que é de servir. A igreja acordou. Então, várias comunidades já têm nos procurado, pedido ajuda para que a gente organize a documentação, para que eles possam fazer o trabalho social. Eu não gosto muito desse nome, social, ação social, não gosto disso. Para fazer o que a Bíblia manda, que é ajudar o que está passando por necessidade. Mas nós temos que usar a nomenclatura que está por aí, que é o social. Social dá um ar, assim, um troço esquisito, meio político. Eu não sei se você pensa assim, mas me dá um desconforto com isso. Mas é fazer aquilo que a Bíblia nos manda. Então, nosso seminário é com ênfase nisso. Nós vamos iniciar as aulas em fevereiro. É importante que você faça a matrícula. A matrícula vai funcionar da seguinte forma. Nós mudamos um pouco. Nós vamos cobrar somente o valor da apostila, a cada módulo. Então, nós estamos preparando a apostila, quando tivermos o valor, então nós vamos cobrar o valor das apostilas. Cada módulo tem um jogo de apostilas e você contribui com isso. E também a mensalidade do seminário, que é R$ 140. Aqueles que estão terminando no valor de 120 vão terminar assim. Mas, pastor João, é tão diferente das outras escolas, a escola sobe tudo. É diferente, mas nós vamos aprendendo. Aquilo que eu acordei com as pessoas, eu quero manter até terminar. Daqui para frente, começa com R$ 140 e se sofrer alguma alteração no decorrer dos anos, são 3 anos de seminário, tá bom? Vale a pena, gente. Quem fez seminário aqui já terminou? Eduardo e Patrícia, Vera, Daniel, Silvana, Pastor Dino, o Robertinho disse que já fez. Lá em cima tem lá Yasmin, tem a Giovana, tem o Marcela Kelly. É um povo bom aí. Nós já formamos mais ou menos uns 40, 50 alunos desde quando começamos. Já temos alguns pastores ordenados, já temos alguns ministros ordenados, que passaram para o nosso seminário e que já estão no ministério também. Amém? Isso nos deixa muito satisfeitos, porque sabemos que eles têm uma boa base. Também já estamos aceitando já a inscrição, a indicação para o Instituto Transforma. Ficou estabelecido que a Igreja Terrília aqui vai sediar o Instituto Transforma esse ano novamente, o que nos deixa muito felizes também. O Instituto Transforma, de tudo que eu participei, não foram poucas coisas que a gente teve a oportunidade de participar, realmente aquele que fez eu transformar muitas coisas no meu coração foi aquilo que eu aprendi no Instituto Transforma. A gente vê isso no nosso ministério, ele ganhou vida. A nossa obra ganhou respaldo teológico muito forte, que veio através do Instituto Transforma. Nós sabíamos que era bíblico, nós sabíamos que era a vontade de Deus, mas quando nós vimos o que aconteceu, principalmente na história da igreja, nós aprendemos forte isso no Instituto Transforma. O que aconteceu na história da igreja, com cidades e com nações
que tomaram posicionamento a favor das pessoas pobres, a favor das pessoas sofridas, quando nós vimos e nós ganhamos um ânimo para fazer o que fazemos. E já temos colhido um fruto, né, bastante significativo. Bastante significativo. Eu quero ver se não no ano novo, nos primeiros dias do ano que vem, nós vamos estar passando alguns relatórios para a igreja a respeito da ação que foi feita, né, e dos resultados que nós colhemos durante esse ano. Né, quando a gente vê os números, realmente impressiona. Realmente impressiona. Como que pode um grupo tão pequeno de pessoas realizar tantas coisas? Né? É porque é Deus. É Deus quem faz. E usa aquele que se dispõe. Amém? Então, Instituto Transforma, Seminário e Ceia. São os 3 avisos. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu queria ver com você Mateus capítulo 14. Se você puder ir lá, por gentileza. Também é um texto muito bom, muito gostoso, muito rico. Nós vamos ler o versículo 22 e seguintes. Deixa eu falar um pouquinho do pano de fundo a respeito dessa passagem. Jesus havia ido a uma região que era afastada da cidade, não era próxima à cidade. E uma grande multidão foi atrás dele e ele começou a ensinar. Aparentemente, quando nós olhamos esse texto, a impressão que nós temos é que Jesus se empolgou na pregação. Eu entendo isso, tem dias que faço isso também. Ele se empolgou na pregação, só que quando Jesus se empolgava, as pessoas também ficavam empolgadas. E não iam embora, e nem dormiam, nem cochilavam, elas aguentavam firme, porque Jesus era Jesus. E Jesus então, quando pregava, a impressão que dá é que ele começou logo cedo, ou logo depois do almoço, se estendeu com a sua pregação até o início da noite, até o entardecer. Quando chegou a tardinha, Jesus olhou, viu que ele tinha abusado no tempo e se preocupou com a fome das pessoas. Chamou os seus discípulos e disse assim: vão para a cidade, para a aldeia e comprem pão para esse povo comer. E os discípulos olharam para ele e disseram: o sol queimou o miolo dele. Isso é por minha conta, tá? Eu faço alguns comentários. O sol deve ter derretido o miolo dele. Aonde que nós vamos encontrar pão, esta hora, que alimente 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Naquele tempo, comece a pensar. Se eu precisar 200, 300 pães, o pastor Dino sabe disso. Se eu chegar de manhã, amanhã eu precisar sair correndo para comprar 300 pães, eu vou ter problema, se não tiver encomendado. Em Ponta Grossa, que tem não sei quantas padarias. Eu vou ter problema. Se você não sabe disso, experimente. Tem uma padaria aqui embaixo, se desce lá, passou de 50, ele diz: não tenho, tem que esperar que eu vou fazer o pão ainda. Agora você imagina no tempo de Cristo. Então disseram: olha, primeiro problema, não tem como. Não vamos achar no comércio, nas aldeias vizinhas, quem tenha tanto pão para vender. Segundo problema, mesmo que ache, onde é que nós vamos arranjar o dinheiro para comprar pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Do jeito que judeu gosta de fazer filho, minha gente. Faça a conta. Marco Moro, faça a conta aí, o Dino. Vamos lá. 5.000 homens, mais mulheres. Sempre tem mais mulher que homem, amém? Vamos dizer que tinha 7.000 mulheres. Fomos para 13.000. 12.000. 12.000. Agora, multiplique aí para cada casal, que seriam aí 5.000 casais, vamos dizer, multiplique mais 6 filhos.
40 mil pessoas. Diga, é impossível. Mas Jesus queria fazer uma ceia. Eu me lembro quando nós resolvemos começar a fazer café. Fazer café para o pessoal que está na rua. Primeiro dia foi 6, segundo dia foi 40. Lembra disso? Aquela correria, chegava gente, saía um com papão, saía outro com papão, saía outro com papão, não havia que chegasse. Jesus estava determinado. Eu quero alimentar esse povo. Aí um dos discípulos disse, tem um menino aqui. Ele trouxe um lanche. E esse lanche tem 5 pães, devia ser o baiano. O lanchinho do menino tinha 5 pães e 2 peixes. Se fosse os peixes que o Patrick pega, isso é comum. Mas se fosse os peixes que eu sou acostumado a pegar, esse menino comia feito baiano. É coisa grande. O lanche dele era grande. Diga grande. Mas era pouco. Para 60 mil pessoas. Ou 30 mil, ou 10 mil, ou 15 mil. Não importa. Era mais do que 5 mil. Mas aquele menino, diga um menino. É por isso que Jesus chamava as crianças e dizia, deixe vir a mim as criancinhas. Não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Porque as crianças, gente, elas creem com muita facilidade. Porque o racional, digo racional, o racional delas não foi ainda contaminado. Pastor Dino falou hoje cedo aqui, pena que você não entrou forte nisso, que eu sei que tinha que ter entrado forte. Mas o pastor Dino só deu uma plafte a respeito do humanismo, que é o que formou a maior parte de nós nas escolas. E tem formado o mundo inteiro nas escolas. Humanismo, racionalismo, relativismo, toda essa porcariada toda do inferno. Que faz que o quê? Que você raciocine tudo. Mas a criança não faz isso. A criança foi lá e disse assim, o senhor quer dar de comer para eles? Tome. Eu tenho aqui comida para repartir. E parece que eu estou vendo um adulto imbecil do lado dele, que é isso, menino? E de certo isso vai dar para comer para todo esse povo? Não é assim? Quantas vezes a gente já recebeu oferta de criança aqui? Que vem com o dinheirinho dela, R$1, R$2, R$5. Aparentemente, sinceramente, não é nada para o tamanho do barulho que é aqui. Se nós, os racionais, os que fomos contaminados pelo racionalismo, vamos olhar e dizer, coitadinha dessa criança, ela soubesse quanto que o pastor Dino tem que pagar amanhã. Mas é dela o reino, porque ela não está preocupada. Ela sabe que Deus é Deus. Está aí, Jesus, use o meu lanche. E do lanche daquele menino, um dos maiores milagres da história da humanidade se realizou. Tem gente que quer racionalizar tanto que diz assim, de certo era a farinha do pão do menino. Devia ser a mesma coisa que fazem nas pílulas dos astronautas. Que come um negocinho desse tamanho, o cara já fica por uma semana sem precisar comer, não é assim? De certo é isso, pegaram 5 pãozinhos, foi partindo e dando uma pílulazinha para cada um.
Eu quero que você explique os 12 cestos cheios que sobraram. 12, porque tinha 12 discípulos para carregar. Porque se tivesse 30 discípulos, ia sobrar 30 cestos. Se tivesse 50, ia sobrar 50. Todos comeram até se fartar. Comeram bastante, diga bastante. E depois que estavam fartos, Jesus disse: agora recolhe o que sobrou. Então os discípulos fizeram isso, diga fizeram. Tiveram que carregar o peso, diga peso. Ah, mas era um cestinho desse tamanho. Tá bom. Tá bom. Se você quer pensar assim, pense. Para mim era daquele cesto, que o camarada tinha que pegar o cesto aqui e era de doer as costas. Quando termina aí essa festa, Jesus estava despedindo as multidões. Fico imaginando se ele foi dar um abraço em cada um. Mas acho que não ia dar um abraço em cada um. Mas Jesus, diz o texto, estava despedindo as multidões. Então ele chegou para os seus discípulos e os compeliu, ou seja, os forçou, os obrigou, os ordenou, deu uma ordem para eles. Vamos ver o que ordem ele deu. 22, então, de Mateus 14. Diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Repita comigo: tomados de medo. Amados, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Esse é o meu problema e o seu problema. Todos nós, quando começamos a andar com Cristo, vimos respostas a alguns pedidos, vimos soluções para alguns problemas que antes de andarmos com Cristo nos deixavam aflitos, nos maltratavam e que não tinha solução. Em outras palavras, todos nós, depois que começamos a andar com Cristo, vimos um tipo de milagre acontecendo na nossa vida. Alguma coisa aconteceu na nossa vida. Jesus não deixou que a gente viesse para Ele, Ele nos atraiu, nós fomos para Ele e Ele não deixou que a gente ficasse sem ter uma experiência com Ele. Todos nós tivemos uma experiência com Cristo, sobrenatural, alguma coisa que não podia acontecer, mas aconteceu. Se você forçar aí, não precisa você forçar muito. Nós temos marcos na nossa vida, coisas tão insignificantes, às vezes, perto de milagres tão grandes como essa multiplicação de pão, mas que você sabe que na sua vida foi significativo. Pessoas que foram curadas de doenças que não tinham cura.
Pessoas que o médico já tinha dito, sinto muito. Que pena, mas é assim, vai morrer com isso, e vai morrer logo, e coisa desse tipo. Pessoas que perderam tudo que tinham, falido, quebraram quebrado, sujaram todo o nome, deixaram a coisa de um jeito que, quando olhou, disse assim, nunca mais saímos desse poço. E Deus foi resgatando, foi resgatando. A pessoa não foi sentindo, e quando viu, já tinha mais isso, já tinha mais aquilo, já foi abençoado naquele outro, e quando viu, se reergueu. Pessoas que tinham um parente, uma pessoa querida, um filho, marido, mulher, sogro, sogra, sei lá o quê. Enfiado na bebida, enfiado nas drogas, ou sei lá no quê. E que Deus foi lá e fez um milagre. Quantos de nós tivemos experiências tão grandes que nos marcaram? Assim como esses discípulos tiveram, algumas horas antes, uma experiência espetacular, da qual eles tiveram que sentir até o peso. Não só dentro da barriga, porque também comeram dos 5 pães e 2 peixes, mas que tem que carregar o cesto do que sobrou. É bem provável que o cesto do que sobrou estiver dentro desse barco, disputando espaço dentro do barco com eles. É bem provável. E mesmo depois de ter essa experiência, eles ficaram aterrorizados, cheios de medo. Exatamente como nós. O que você está com medo desse ano? As previsões são ruins. Quer que comece a dar previsões econômicas? Vai saturar o mercado da casa própria, da minha casa, minha vida. Saturar no sentido que não vai ter mais gente com crédito para comprar as casas. Logo, não vão fazer mais casa. Se não fizer mais casa, todo esse povo que está trabalhando na construção dessas casas vai perder o emprego. Isso é o racional. Diga, uma coisa. As pessoas que contrataram a casa, muitos não vão pagar. E isso vai trazer um problema no mercado financeiro. Eu não estou dizendo que a casa foi ruim, estou dizendo que foi ótimo. Foi uma grande solução. Trabalho para o povo. Foi uma grande jogada. Mas as nuvens negras estão no horizonte. Quando eu era pequeno ainda, desse tamanhinho, o papai me ensinou, lá o chovedor. Vamos pescar amanhã, pai? Eu olhava para lá. Eu dizia, aí, chovedor, está dizendo que amanhã vai chover. Eu dizia, mas está tudo azul. Ele dizia, mas o chovedor. E aquilo era batata, era o calo do seu Isaías e o chovedor. Ele dizia, meu calo está doendo, pronto. Aquilo era terrível. Vai para a praia esse fim de semana, eu vou. Mas vai chover. Por que, seu Isaías? Meu calo está doendo. Até que fui lá e comprei um calicida para ele. Acabei com a festa. Tá louco? É sério, isso não é piada não, é verdade. É o calo do seu Isaías e o chovedor. Então, se nós olharmos o cenário econômico, político, e Copa do Mundo, e não vou ficar deixando você aterrorizado aí. Mas se for olhar o cenário, é ruim. Se nós formos olhar o cenário moral, a igreja está desesperada, diga desesperada. Eu recebo e-mails do Reage, você vai receber também. Estão desesperados, por quê? Porque espera-se que no tempo da Copa aumente de forma significativa o tráfico de mulheres para o estrangeiro. Ou seja,
Os gringos vêm aqui raptar as nossas meninas, que nem precisa raptar, porque do jeito que elas são criadas, é só convidar e levar embora. Aí eu falo mesmo, do jeito que estão criando aí, a menina mais consegue andar, já bota uma saia que não cobre nada. Já começa a ensinar desde cedo a mostrar os fundilhos. Aí depois que é moça, vai mostrar o quê? Daí senta, fui celebrar um casamento. Ah, meu Deus do céu, quase arranquei o paletó. Se fosse aqui eu tinha tirado o paletó. Tinha, por Deus do céu que eu tinha. Ia lá jogar nas pernas daquela menina. Porque eu digo, pés do inferno. Porque não vai na piscina, não vai mostrar os fundilhos lá em outro lugar, tem que ser dentro da igreja. Eu fico doido com isso. Daí ficava que não sabia o que fazer, porque estava aquilo que não tinha o que escondesse. De tão curta que estava, não tinha como esconder mesmo. De um ai, qualquer coisa. Mulheres, pelo amor de Deus. Olha como é que vocês educam a filha. Ah, mas é moda. Que moda, gente? Então, a degradação moral. Nem posso falar muito alto aí, se eu começo a quebrar todos os vidros aí. Tem que falar baixinho, né, pastor? Conta umas coisas, eu tenho que falar baixinho, senão já quebra um vidro aí. Mas é assim. Os discípulos olharam o barco empacado, porque o vento era contrário, e as ondas que açoitavam o barco. E pior, para piorar o cenário, aparece alguém andando sobre as águas. Eu até estou dando risada, porque eu vi o filme esses dias. O Agente 86, 85, 81. Quem já viu aquele filme? De morrer, é uma comédia. E ele anda sobre as águas, tem um lago lá que sobe uma plataforma, aperta um botão, não sei o que, ele anda sobre as águas daquela plataforma. Mas aquilo não existia naquele tempo. Não tem aquela. Quem assistiu esse filme, pelo amor de Deus, um pelo menos assistiu? Lembra da plataforminha lá? Amém, glória a Deus. Aparece Jesus andando sobre as águas de noite. Pense. É um fantasma. E olha o que Jesus diz. Mas Jesus imediatamente ele diz, tem bom ânimo. Pensa nessa palavra. Fica animado. O barco está açoitado. Fica animado. Sou eu, estou chegando. Estão sofrendo? Fica animado. Jesus está aí. Sou eu. Não tem mais. Certa pessoa diz, não me lembro quem, mas eu já li isso umas 2, 3, 4 vezes, mas também não fui pesquisar, que tem 365 vezes na Bíblia não temais, ou não temas. Não fui ver se isso é verdade. Diz que um para cada dia. Não tenha medo, Daniel. Do que você tem medo? Não tenha medo. Quando sair daqui, será que minha mulher vai me querer ainda? Meu filho, se ela estava querendo você antes de você entrar, pode ter certeza que quando você sair, ela vai querer, meu filho. Agora, se ela não queria antes, depois não sei. Mas não tem mais. Não tenha medo. Sou eu. Jesus está falando para você. Mas será que quando eu terminar o tempo, será que eu vou conseguir ficar o resto da minha vida sem usar droga? Não tem mais. Sou eu. Se tiver Jesus por perto, um milagre. Se Jesus não estiver por perto, danou-se.
Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Diga, outro milagre. Todos os 11 que estavam dentro, mais o corajoso que saiu para fora, todos eles estavam vendo mais um milagre. A história de milagre Jesus fazia o tempo todo. Você quer ver? Vou contar um de Jesus. Jesus chegou em Cafarnaum. Ele e seus 12 discípulos. E quando ele chegou em Cafarnaum, ele foi pregar. Terminou a pregação em Cafarnaum. Estava indo embora. Uma mulher chegou e disse: mestre, nós fizemos uma janta para o Senhor e para os seus discípulos. Fizemos uma ceia. O Senhor me dê a honra de comer conosco. E os discípulos ficaram tudo tipo baiano. Disseram: vamos nessa. Vamos junto. Quando eles estavam chegando perto do barracãozinho lá da tenda, que tinha a boia, uma mesa comprida, com tudo aquela delícia. A mulher disse: só que eu gostaria que o senhor antes desse uma palavrinha com meus parentes. Eu estou com uns parentes aí que são meio desviados e eu queria que o senhor desse uma conversa com eles. Ele disse: pois não, reúna o povo. A mulher reuniu e Jesus, para variar, se empolgou, empolgou. E lá se foram mais ou menos umas 2h30 o sermãozinho dele. A conversa com os parentes da mulher. E a boia na mesa, diga na mesa. Os discípulos torados de fome. Aí Pedro levanta a pontinha da tenda moiada, no meio da mesa um baita de um frangão, daqueles frangos caipira, coisa mais linda. Passa a mão na coxa do frango e manda ver. Comeu só até o osso, ele comeu para não deixar vestígio. Ninguém viu. Mandou ver, não aguentava mais. Passado as 2h30, foram para a ceia. Como o frangão estava no centro da mesa, sentou Jesus no centro. E como Pedro era lá, era para ser o chefe da coisa, sentou na frente de Jesus, na frente da mesa. E Jesus começou a olhar o frango. Aquele frangão, com uma perna só. Jesus começou a olhar para Pedro, olhar para os discípulos. Pedro corado, que nem a Bruce do Nerso. Um frio, um invernão daquele difícil. E Pedro vermelho. Aí Pedro saiu com essa, disse: pô, mestre, você sabe que as galinhas aqui dessa região têm um problema. Qual é o problema? Elas nascem tudo sem uma perna, nascem com uma perna só. Todas as galinhas aqui, tem um problema. Aí Jesus olhou para Pedro, achou meio esquisito aquilo, mas tudo bem, terminou a ceia e foram dormir. No outro dia, madrugadinha, uma geada, um frio daquele, levantaram cedo e se colocaram para a viagem. E quando estavam viajando, passaram por um galinheiro. Um frio louco, as galinhas tudo com a perninha encolhida, assim com assim. Quando já viram galinha no inverno, você não fica com a perninha assim? Fica ou não fica? Fica com a perninha encolhida assim. E Pedro olhou aquilo, Pedro estava incomodado com o olhar que Jesus fez para ele no dia anterior. Ele disse: mestre, olha, eu não lhe disse que as galinhas aqui tinham um problema? Vê lá, ó, então as galinhas tudo com uma perna só. Daí Jesus pegou o manto dele e fechou, e foi aquela correria de galinha, né? Aí Pedro olhou para ele e disse: mais um milagre, hein, mestre? Mais um milagre, mestre. Eles tinham visto, viram. Não esse milagre da brincadeira, mas milagre de verdade, um atrás do outro, morto ressuscitando, a coisa foi forte. E Pedro, então, sai do barco e eles começam a assistir um milagre sem precedentes na história.
Gente curada já tinha acontecido. Mas um homem andar em cima da água ainda não tinha acontecido. Diga nunca. Experimenta hoje para ver se consegue. Eu confesso que eu já tentei. Onde eu estava lá no lagado. Eu sou meio doido, por isso, azar teu. Cada povo tem o pastor que merece. Eu estava lá no lagado fazendo um jejum longo. Fui terminar o jejum lá. Normalmente eu vou no começo. Me retiro no começo. Aquele eu resolvi no fim. E fui para lá. Estava difícil, diga difícil. Eram os últimos 10 dias. Eu estava com uma fome que só Deus sabe. Fraco. E lá na casa do meu amigo tem chama-se trapiche. Tem um trapiche que fica mais ou menos no nível d'água. Um calor. E eu sentado no trapiche, puxando os lambarizinhos, orando em línguas, com a Bíblia do lado, ligado o aparelhinho numa pregação do Danduque. E eu olhando aquela maravilha toda, um calor. E aquilo foi me enchendo de fé, eu digo, Deus, eu vou pescar lá naquela pedra do outro lado. Vou andar sobre as águas. Acho que Deus queria que eu me refrescasse. Quando eu dei o primeiro passo para fora, não teve jeito. Ainda bem, acho que eu fraquejei na fé, que eu pus a escadinha antes, eu coloquei a escadinha no trapiche, porque senão, meu filho, com meu peso, para você sair de dentro d'água, alguns dias sem comer, ia ser bonito de ver. Ia precisar do milagre, diga milagre. Lá fui eu, água abaixo. Não deu certo, não funcionou para mim. Mas para Pedro funcionou. E Pedro estava andando, diga andando, animado, em direção a Cristo. Mas, reparando, versículo 30, porém na força do vento, teve medo. Ai, como eu queria que isso entrasse no seu coração, como entrou no meu. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, que é o contrário da fé. Sempre que você estiver com medo, seja do que for, isto é o contrário da fé. Eu vou repetir a frase. Sempre que você estiver com medo, isso será o contrário da fé. E o medo vem de quando você repara na adversidade. O medo virá quando você presta atenção nas circunstâncias ao redor. Jesus antes tinha tido o cuidado de fazer 2 milagres sobrenaturais, espetaculares, nunca antes visto, de multiplicar os pães e de deixar um homem andar sobre a água, vencendo a lei da gravidade. Que é uma lei. A lei da gravidade é uma lei. Joga alguém lá na galeria para ver. É a lei. Tem que afundar. Mas ele estava vendo um milagre. Mesmo vendo um milagre, mesmo você tendo a experiência que você já teve com Jesus Cristo na sua vida, mesmo que você tenha sido alguém que já estragou 4 mortos aqui, e ressuscitou, reviveu, mesmo assim, se você ficar prestando atenção na força dos ventos, nas dificuldades que aparecem,
nas adversidades do dia a dia, se você ficar prestando atenção nisso, vai afundar. O prestar atenção nos problemas gera um medo no seu coração, que é o contrário à fé. Todo objetivo do diabo é roubar de você a palavra de Deus, que diz em Hebreus: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Todo objetivo do diabo era colocar no coração daqueles discípulos, e principalmente no de Pedro, de que Jesus ia deixar que ele perecesse. Que se o mar ficasse mais agitado, o milagre ia terminar. De que o poder de Deus é limitado. Amado, raciocine isso. Deus é o grande El Shaddai. Essa palavra é usada para dizer o Deus das montanhas. Traduzida também por Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso quer dizer que tem o poder sobre todas as coisas, sobre todas as leis da química, da física, da biologia, sobre todas as leis espirituais e todas as leis naturais. Ele é todo-poderoso. Tem poder sobre tudo, infinito. E o diabo quer roubar isso de você. Qual é o problema da sua vida? O que é a tempestade que está fazendo que você tema? O livro de Jó, no capítulo 3, primeiro fala de um homem. Jó era um homem reto, íntegro diante de Deus. Deus diz isso para o diabo: você viu o meu servo Jó, que homem reto, que homem correto. E o diabo diz: mas também, você achou um homem de dinheiro, botou fio para ele, deu tudo para ele. Tira essas coisas dele para você ver. Deixa eu tomar dele essas coisas para você ver se não te amaldiçoa. Deus diz: tira. E o diabo foi cuidadoso. Tirou tudo dele, diga tudo. Só duas coisas deixou. Uma diz na Bíblia, a outra inventei. A que diz na Bíblia é uma mulher rixosa. Deixou para ajudar a fundar ele. As mulheres desta igreja não são rixosas, diga glória. Por isso edifica o seu marido. Mas a do Jó era rixosa, para fundar o homem. Então deixou a mulher. E a segunda, que é por minha conta, deixou a sogra. Para alguns o sogro. Tomou tudo. Morreram todos os 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Perdeu todos os camelos, perdeu as ovelhas, perdeu, uma hora caía fogo do céu, matava as ovelhas. Outra hora os sabeus vieram e roubaram tudo o gado, as vacas, os bezerros, levou tudo embora. Depois sobrou os camelos, aí vieram lá os habitantes lá da Mesopotâmia e levaram isso embora também. O homem amanheceu um dia rico e anoiteceu pobre. Mas diz a Bíblia que nem aí ele reclamou. Ele disse: eu vim nu, sem nada. Deus me deu, Deus pode tirar. Louvado seja Deus. Passar nos dias foi o diabo na presença de Deus de novo, para fazer o que ele gosta de fazer, acusar. Foi os filhos do homem, o diabo foi junto. Isso é outra pregação. E Deus já cutucou: por falar nisso, já que você vai acusar os outros, por falar nisso, você viu meu servo Jó de novo? Deus também não é fraco. Olha no diabo. Viu o menino? Ele também. Ele está bem bom, a saúde está forte.
Só perdeu os filhos, só perdeu o dinheiro, só está pobre, mas deixa eu botar umas doencinhas nele para ver se ele não amaldiçoa você. Aí Deus diz, põe, só não tira a vida dele. E o homem ficou muito doente, diga doente, muito doente. E daí o diabo já levantou a mulher abençoada, que ia lá e dizia, amaldiçoe teu Deus e morra. E já levantou os amigos, aqueles bons amigos, tu deve ter tirado pedra na cruz, foi você mesmo, deve ter sido aquela coisa que você fez quando era jovem, quando era criança. Ixi, e os fofoqueiros então, eu não sabia, eu sabia, lembra lá, e aquela coisa toda. Mas no capítulo 3, Jó diz uma frase, aquilo que eu temia me sobreveio. Satanás quer que você tenha medo. Porque se você tiver medo, ele pode vencer você. Por isso que a Bíblia fala tantas vezes, não temas. Por isso que Jesus disse, não temais. E Pedro disse, bom, eu só preciso saber se é você. Ele disse, o meu. Então deixa eu ir aí, seu senhor, venha. E ele foi. Eita, Pedro é um homem de fé, diga fé. Um homem de fé. Será que você faria isso? Porém, a força do vento aumentou. Vamos para diante. Teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, ó a sacoalhada, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas se você continuar a leitura, daqui a pouco eu já vou estar apavorado de novo. Que nem eu e você. Só que eu e você agora temos o Espírito Santo, que vai dizer no seu ouvido, não tenha medo. O prefeito não vacinou, né? Não tenha medo. Mas o ano que vem, não tenha medo. Não temas. Somente confie nele. Relacione as experiências que ele teve com você. Pode subir a adoração. Não andeis ansiosos. Quando eu deixei a vida de empresário, Deus já me tratado bastante para eu sair correndo daquele lugar sem olhar nem para trás. Havia deixado meu coração se fixar muito naquele lugar. A empresa que eu trabalhava foi por muitos anos um escape para mim, para adversidades e problemas. Alguns correm para bebida, outros correm para mulheres. E eu corri para a empresa. Muitos
buscam a fonte de prazer em tantas coisas. Na verdade, todos nós estamos buscando prazer. E aqueles que não buscam prazer no Senhor, acabam arrumando um outro Deus na sua vida. Que pode ser pessoas ou pode ser coisas. E eu havia arrumado um Deus que me dava prazer. Que era a empresa. Me dava sucesso, me fazia conhecido, me fazia respeitado, recebia elogios, mexia com a minha vaidade, mexia com o meu orgulho, me fazia muito vaidoso, me dava muito conforto, muito dinheiro. Embora sempre existisse um grande vazio. Mas quando eu descobri Cristo, é óbvio que a empresa deixou de ter tanto valor. Mas ela ainda estava enraizada dentro de mim e Deus precisava tirar essa fonte de raiz. Se der para baixar o volume, filho. Deus precisava arrancar aquilo. E não tinha outro jeito. Bater no meu ombro e dizer: filho, você precisa deixar esse espaço no seu coração para mim. Deus já tinha feito isso, não estava adiantando. Então precisava arrancar. Diga arrancar. Então Deus começou um processo de poda, digo poda. Muito parecido com esse de Jó. Guardado as proporções. E sem explicação, eu entrava de manhã e passava o dia todo sofrendo até a tarde. 8 anos, diga 8. Dos 26, 8 anos, foi muito sofrido. Deus sabe o quanto. Muito sofrido. Até que o último dos 8, eu disse: Deus, se o Senhor quiser que eu faça qualquer negócio, o que o Senhor quiser, se o Senhor quer me mandar para a África, para a China, para a Rússia, lá para o Iraque, para o Irã, eu prego no Paquistão, eu faço qualquer negócio. Eu estava nesse ponto. Diga, eu estava pronto. 8 anos de universidade. 8 anos. Aí eu deixei a empresa, no dia 31 de dezembro de 2005. Peguei a chave do meu pai, já tinha devolvido a ele a parte que era minha, que veio dele, eu devolvi a ele. Esvaziei alguns objetos pessoais nas minhas gavetas, devolvi o carro que ficava comigo, passei a mão um pouco de um acerto que eu tinha e fui embora. E o diabo se apresentou e disse assim: tu vai dar de comer para a sua família de que jeito agora? Diga, não sei. Eu não sei. E por 30 dias, aproximadamente, eu tive que guerrear com a tempestade e com o medo. Diga, medo. No ano que vem, vamos fazer 10 anos que eu sou ordenado pastor. E vamos fazer 8 anos que eu dependo somente da providência de Deus. Nunca eu passei qualquer necessidade. Nunca. Eu vou repetir isso. Nunca eu passei qualquer necessidade. Deus moveu as pessoas.
E elas nunca permitiram que eu passasse nenhuma necessidade. Eu sou pastor de uma das menores igrejas da cidade. E conheço pastores de grandes igrejas, bem mais membros do que nós temos. Mas eu nunca precisei me queixar do quanto eu ganho. Muito pelo contrário. Porque eu sou abençoado. Porque eu aprendi a não ter medo. Eu aprendi a não temer. Eu não tenho medo se eu vou ter o que comer amanhã, eu não vou. Eu não tenho medo. Se vai ter mesmo na igreja, não vai. Se a igreja vai ter dinheiro para pagar meu salário, não vai. Eu não tenho medo. Porque o Jesus que faz milagres de multiplicar pão, de fazer o homem andar sobre as águas, que me sustentou aqueles 8 anos de deserto, de sofrimento, que fez milagres durante os 26 que eu trabalhei. Milagres que eu passo aqui 5 noites contando para vocês. Ele continua comigo, porque Ele nunca desampara e nunca te abandona. Eu preciso que você saia daqui sem medo, meu amado, de coisa alguma. E o último texto que eu quero te dar fala que o medo produz tormento, mas o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor, que é o amor que Deus sente por você, que entregou o Filho dele na cruz por você, tem que ser o suficiente para lançar fora todo medo. Coloque seu coração nisso. Amém? Fique em pé. Ó Deus, como é bom nos lembrar, Deus, de tantas maravilhas que o Senhor já fez em nossa vida. De tantos milagres e tantas maravilhas que o Senhor fez em nossa igreja, no nosso ministério. Quantas pessoas, ó Deus, que nós olhamos e usando o nosso racional, usando a nossa parte humana e racional, dissemos: esse não tem jeito, ele vai morrer, ele não vai se recuperar, esse é impossível. Quantas vezes, Deus, o Senhor fez a gente morder a língua, mostrando que ele não morreu, que ele tinha jeito, que ele se recuperou. Oh Deus, quantas vezes nós ajoelhamos no chão e as lágrimas dissemos: Deus, agora não tem mais jeito. Agora nos atolamos na areia movediça. Agora não tem mais saída. E de repente, não se sabe como, não se sabe da onde, a solução apareceu. Veio uma ideia, veio uma pessoa, veio uma notícia que mudou toda a circunstância. Senhor, nós queremos andar sim nas águas.
Senhor, nós queremos sim ver o mar abrir. Senhor, nós queremos sim comer do maná. Senhor, nós queremos beber da água que sai da rocha. Senhor, nós queremos nos aquecer na coluna de fogo. Nós queremos a sombra da nuvem. Senhor, nós queremos que o Senhor vá à frente e nos dê a direção. Nós queremos que o Senhor pare o rio. Nós confiamos que o Senhor vai enfrentar os nossos inimigos. Nós acreditamos que o Senhor derrubará as muralhas. Nós cremos que o Senhor vai mandar as vespas, que o Senhor vai mandar a saraiva de pedras para afugentar os nossos inimigos. Nós cremos que a terra que o Senhor tem para nós é terra boa, deleitosa, terra que mana leite e mel. Nós cremos. Por isso estamos confiantes. Nós estamos confiantes nas tuas promessas. Sim, nós estamos confiantes. Nós estamos confiantes. No nome de Jesus, nós estamos confiantes. Receba nosso agradecimento. No nome de Jesus.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Vão em paz, tenham uma semana abençoada. Aqueles que não vão estar conosco no dia 31, que você tenha uma entrada de ano cheia da presença de Deus, sem medo de coisa alguma. Sem medo de coisa alguma. Esse será o ano abençoado para aqueles que estão em Cristo. Independente dos prognósticos, independente do que dizem os economistas, esse será um ano abençoado, porque nós estamos com Cristo. Amém? Vão em paz. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Te peço, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Te peço, vem andar comigo. Oh, vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor, Jesus, como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor, Jesus, como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Te peço, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Te peço, vem andar comigo, Jesus. Vem andar comigo, meu amado. É o teu?